No último vídeo, nós tratamos sobre algumas diretrizes para o voto consciente. Neste, eu gostaria de continuar tratando sobre política, porém especificamente sobre 4 erros que os cristãos não devem cometer em tempo de eleição. Na verdade, existem vários outros erros, mas para não ficar extenso, eu escolhi apenas 4, e se você quer conhecê-los, assista esse vídeo até o final. Sem enrolação, vamos direto ao erro número 1. Não me envolver com a política porque sou cidadão do céu. Não são poucos os cristãos que cometem esse erro. O argumento é que o mundo jaz no maligno e, como cristão, eu não devo me envolver com nada neste mundo. E principalmente sendo a política brasileira marcada tão grandemente pela corrupção, espera-se que um cristão consagrado a Deus não se envolva em nenhuma hipótese com ela. Com base nessa ideia, muitos cristãos fazem o seguinte: não votam, pagam multa, ou até mesmo aqueles que votam não examinam os candidatos e votam nulo ou em branco. Essa postura tem vários problemas bíblicos e práticos. Para não ficar extenso, eu vou apenas mencionar 2 problemas práticos. Em primeiro lugar, se você não expressa a sua opinião política, depois você não terá autoridade para expressar sua insatisfação com a postura dos candidatos eleitos. Você não tem moral para protestar porque, na oportunidade que você teve, você se omitiu. Em segundo lugar, ainda que você não queira se envolver com a política votando, você não pode se esquivar dos efeitos da política. Por mais que você não siga o sistema espiritual deste mundo, você vive no mundo e é afetado por ele. O desemprego pode afetar você, a precariedade da saúde, da segurança pública, a inflação afetam você e sua família, por isso não se envolver com a política não é sinal de santidade, mas é de ignorância, e por isso é um grande erro. Erro número 2: tratar meu candidato como se ele fosse Deus. Há pessoas que pensam que se o seu candidato for eleito, os problemas do Brasil se acabarão. Gente, o único que pode acabar com todos os problemas do Brasil e do mundo é Deus, porque o maior problema do mundo não é político ou econômico, mas é espiritual, é oriundo do pecado. Portanto, cuidado para não idolatrar seu candidato ou mesmo uma determinada ideologia política. Há pessoas que matam e morrem pelo seu candidato. Falem da minha mãe, mas não falem mal do meu candidato. Há cristãos que nunca postaram um versículo sequer em suas redes sociais, mas não param de postar conteúdo político. Nunca evangelizaram outras pessoas porque dizem que são tímidas, mas não param de tentar persuadir seus amigos a votarem seus candidatos. Acordam pensando em política, vão dormir pensando em política. A política se torna uma religião e o seu candidato se torna um Deus. Gente, por mais que defendamos um candidato, ele é falho, é pecador e nada pode fazer sem a graça de Deus. Portanto, antes de votar e defender o seu candidato, ore ao Senhor, apresente seu estado, apresente nossa nação diante de Deus. Muitas vezes nós, cristãos, temos uma visão apenas terrena dos problemas da nação, onde na verdade nós precisamos lembrar do aspecto espiritual. Votar é importante, discutir sobre política é importante sim, porém orar pela nossa nação é fundamental. E a pergunta que eu faço é: você tem orado pelos candidatos? Você tem orado pela nossa nação? Você tem clamado pela misericórdia de Deus sobre essas eleições? Faça isso, apresente os candidatos diante de Deus e jamais trate um candidato como se fosse o próprio Deus. Erro número 3: perder a comunhão com meu irmão em Cristo por causa de divergência política. Eu já ouvi falar de igrejas que se dividem em tempo de eleição, de irmãos que brigam uns com os outros, que brigam nas redes sociais e outros absurdos. Fique bem claro que eu não sou contra a discussão sobre política, mas nós precisamos ter cuidado porque esse é um assunto que mexe com os ânimos das pessoas. Então eu preciso ter cuidado para não ferir o meu irmão com palavras e provocações. Tenha cuidado com quem você brinca e como você brinca, porque às vezes uma simples brincadeira para você pode gerar grandes prejuízos ao corpo de Cristo. Então, quando você for fazer alguma postagem ou comentário, pergunte a si mesmo se isso vai glorificar a Deus, se isso vai edificar a igreja, se isso vai escandalizar o seu irmão mais fraco, e dependendo da resposta, não poste e não comente. Entenda que a comunhão com Cristo que nos une é maior do que qualquer divergência política ou ideológica que nos separe. Nós temos a mesma fé, temos o mesmo Espírito, fomos salvos pelo
mesmo sacrifício e vamos morar eternamente no mesmo lugar. Talvez você esteja até com a sua comunhão quebrada com o seu irmão por causa de questões políticas. Então ligue para essa pessoa, peça perdão e coopere para a unidade do corpo de Cristo. Lembre-se que os adversários políticos de hoje são exatamente aliados políticos amanhã e nós não podemos cometer o erro de perder a nossa comunhão em Cristo com o nosso irmão por causa da política. Erro número 4. Confiar ingenuamente em qualquer pessoa que tenha um discurso aparentemente cristão. Grande parte dos eleitores brasileiros é teoricamente cristã, e apesar das tentativas de destruir os valores morais cristãos em nossa sociedade, esses valores ainda têm um grande poder e peso no imaginário social brasileiro. Diante deste fato, alguns candidatos tentam ludibriar os cristãos com um discurso que aparentemente defende os valores cristãos, quando na verdade essa não é a sua proposta e nem mesmo a proposta dos seus partidos. Então, quando tais candidatos estão entre os cristãos, eles têm um discurso pró-vida, pró-família, mas quando estão entre os militantes do lado oposto, o discurso muda radicalmente. E quando estão entre os dois grupos, não se posicionam e tomam decisões e medidas evasivas, dizendo que tem que ouvir a população, que é um assunto delicado, e assim nunca se posicionam. O problema é que muitos cristãos se deixam enganar e confiam ingenuamente nesses candidatos, que têm um discurso aparentemente cristão, aparentemente igreja. E aí vai um alerta: nós não podemos abraçar o candidato apenas por um discurso que ele dá, um discurso que ele faz, mas devemos analisar a coerência de seus posicionamentos. Devemos nos perguntar se o candidato realmente tem compromisso com os valores que defende, ou se isso é apenas um discurso momentâneo, se as propostas que ele defende são coerentes com o seu histórico político ou se são parte apenas de um jogo político. Nós não podemos, em hipótese alguma, ser ingênuos. Concluindo, nesse vídeo nós vimos 4 erros que os cristãos não podem cometer em tempo de eleição. Tenhamos cuidado, porque é muito fácil cometer esses erros, e uma vez cometidos, nós podemos causar grandes prejuízos.